Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora, sempre convidando você para fazer parte desse círculo de pessoas que querem fazer transformações sociais, que querem um mundo melhor, que querem uma vida mais leve para todos, que estão fazendo, né, sua parte para resolver as questões sociais que estão pendentes, né, nas questões da exclusão. E para incluir, nós precisamos de nos importar, né? E tem uma frase que essa semana eu estava refletindo, eu sou escritora, eu estava escrevendo, falando, né, que o brilho nos olhos de algumas pessoas quando vem o dinheiro é tão forte, mas esse brilho não aparece quando eles olham para um irmão. Então nós temos que refletir sobre isso. Parece que as pessoas estão cegadas pelo poder, não o que o dinheiro dá, e também pelo poder que tem sobre outras pessoas, pelo fato delas serem mais necessitadas, porque algumas pessoas são manipuladas em função disso, né? Da sua necessidade. E nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que levar para essas pessoas também que agem dessa forma uma consciência mais humana dentro do nosso planeta. Nós vemos até nas redes sociais a questão da humanização. Veja, o ser humano que é capaz de pensar, que é capaz de refletir, de criar, que faz coisas maravilhosas, foi à Lua, está no céu, está descobrindo tanta coisa fora do nosso planeta, e dentro do nosso planeta todo dia tem uma nova descoberta. Nós somos capazes de fazer verdadeiros milagres, né? Além do milagre da vida, né? Quando nós damos a vida aos nossos filhos. Então, como é que pode um ser humano se desumanizar? Os animais não fazem isso, cada animal é o que é, e nós somos animais racionais e perdemos a nossa humanização. Então eu convido você para fazer parte dessa ciranda do bem, desses momentos tão necessários na nossa sociedade, de olhar para o outro e dizer assim: eu te vejo, eu me importo, eu quero que você também viva bem. Eu quero que você também tenha as mesmas possibilidades e que você faça o seu esforço. Eu vou lhe dar uma mão para você também seguir a sua vida. Sabe aquela história de não dar o peixe e ensinar a pescar? É óbvio que em alguns momentos nós temos que dar o peixe, mas logo depois nós temos que ensiná-lo a pescar, porque isso é dignidade. E vamos devolver a dignidade aos excluídos. E o programa Trilha Social hoje está recebendo uma pessoa que faz um trabalho de inclusão aqui em Maceió já há mais de 10 anos. Ele vem para cá para colaborar com a solução e também apontar soluções, chamar atenção para as questões sociais que estão pendentes. E é uma pessoa que lida com a imaginação, lida com o imaginário, lida com o lúdico e lida também com a nossa alma, que é Licurgo Spínola, que é ator e produtor, já trabalhou na Globo, trabalhou na Record, está fazendo trabalhos aí pelo Brasil, peças de teatro, já dirigiu filmes, enfim, tantas coisas maravilhosas que ele fez. E aqui em Maceió fez tanta transformação através do Teatro Identidade. Que alegria te receber em nosso programa e que alegria você estar novamente aqui em Maceió, já reconhecido como cidadão maceioense. Sim, é sempre muito bom estar aqui em Maceió, em Alagoas, e mais uma vez aqui com você no Trilha Social. E é um prazer, e já estamos aí há 13 anos, indo para o 13º ano já, 13º ano, participou das bienais. Esse número 13 é ótimo, adoro esse número. E isso é maravilhoso. E agora, a sua vinda para Maceió, me conta das novidades aí para o público quer saber. Então, eu vim aqui diretamente para trabalhar, a gente vai fazer uma direção de um clipe, né, de uma música da Maristela, e que fala sobre ancestralidade, né, sobre o resgate, sobre, vamos dizer assim, o respeito à sua história. Né? E então, é interessante que agora também a gente vai ter o seminário, né, da pessoa idosa, que vai acontecer agora dia 11 e 12, e também a gente vai estar tratando esse assunto da questão do respeito à história do outro, né, que também faz parte da sua história, né. Então, esse mês a gente vai estar trabalhando essa questão do lúdico, você falou do imaginário,
através desse clipe, que eu acho que vai ficar muito bonito, né? Essa questão, né, quando você fala da ancestralidade, nós ficamos pensando assim, é uma reflexão para todos nós. Dificilmente, no máximo a gente conhece o nome, né, dos nossos bisavós, Sim. avós e bisavós. A partir dos trisavós são poucos que conhecem, depois, quanto mais você vai voltando ao passado, você nem sabe de onde veio. Sim, se você me perguntar agora, assim, de cabeça, dos meus bisavós, eu não lembro. Eu conheço o nome dos meus avós, que eu tive contato, claro, mas os meus bisavós, assim, de cabeça, eu vou ter que parar e mexer lá no HD para trazer. Então, isso é um sinal de que a gente vai perdendo a nossa memória familiar, né? Que está relacionada à memória afetiva também. E né? isso precisa de se transformar em cultura, ou Sim. seja, se desde o início a família culturalmente estivesse cultuando, né? O cultuar não significa, às vezes as pessoas pensam, é uma coisa espiritual. Não, cultuar culturalmente é a cultura, trazer Sim. a cultura. Olha, nós viemos dessa árvore genealógica. Então, algumas pessoas ainda fazem a árvore genealógica, Sim. né? Eu acho que tem muito assim na questão acho que se perdeu muito hoje em dia, da questão da oralidade, das histórias que eram contadas dentro da família. E que faz parte né? da E sua que profissão. faz parte e que faz parte da nossa cultura, né? Que era a questão da oralidade. E essa urgência, né? O dia a dia nessa corrida, que a gente falou, a questão do dinheiro, nessa urgência de a pessoa adquirir coisas, adquirir poder, adquirir posses e propriedades, muitas vezes as pessoas de mais idade, que já estão aposentadas, se tornam desinteressantes aos olhos da família. Tipo, como eu dissesse, agora não produz mais. Isso. E vai se perdendo. Então, E também, tipo assim, não só para a família, como para a sociedade. Sim, e a própria família vai esquecendo de ouvir aquelas histórias. Eu tive um contato agora, a partir da pandemia, que eu fui morar com a minha mãe em Curitiba, né, fui me refugiar lá em Curitiba, porque o Rio de Janeiro estava caótico, e eu tive um convívio com a minha mãe. Minha mãe hoje em dia tem 83 anos, e eu pude perceber as necessidades de uma pessoa idosa, no dia a dia, né? E perceber o quanto é interessante, é importante, é extremamente prazeroso você ouvir a pessoa idosa contando suas histórias. Então, eu fico muito tempo com a minha mãe ouvindo as histórias dela, do namoro dela com meu pai, do casamento, histórias do pai dela, da mãe dela. E eu percebo, tipo assim, que na família, poucos estão com esse tempo. Então, até quero começar a gravar as histórias da minha mãe para que tenha um registro, né, para que os bisnetos e bisnetas possam conhecer a história da família anterior, porque isso vai se perdendo, vai se tornando desinteressante, a gente vai ficando muito urgente, muito aqui e agora. Né? Então a gente vai perdendo essa referência do que era interessante lá atrás, como se viviam lá atrás, como conquistaram isso, né? Quais eram as dificuldades. Né? Então isso é muito interessante que eu vendo com a minha mãe lá, esses anos que eu passei com ela, estou passando com ela, o quanto você vê quando a pessoa está contando a história da vida dela, a vida pessoal, o quanto o brilho dos olhos reaparece, o sorriso vem diferente. A minha mãe, ela tem uma coisa que fala assim, a minha mãe é muito teatral, porque ela interpreta, também é muito interessante, ela seria uma ótima atriz. Então eu vejo assim, o quanto você pode dar esse espaço à pessoa idosa para que ela exponha, né, os seus pensamentos, suas lembranças, suas histórias. E isso é legal, isso você tem que dar realmente um tempo. Porque se você não der esse break, essa parada, você vai atropelando. E a pessoa idosa vai ficando no canto da casa, vendo a novela, vendo a TV, e daí janta e vai dormir. Eu faço esse ritual de acompanhar minha mãe, e sempre nas refeições a gente conversa muito. E durante a novela, que eu também acompanho com ela, a gente troca muita ideia sobre o que está acontecendo ali. Mas tem o tempo dela de ela contar as histórias dela. Então, histórias até que ela já contou mais vezes, ela repete, mas sempre vem com um sabor diferente. E isso é uma coisa legal, porque isso são memórias, né? Tem até um livro que eu recomendo as pessoas lerem, que fala muito sobre isso, que é o Arroz de Palma, do Azevedo. Esqueci agora o nome todo dele, é João Luiz Azevedo, eu não lembro o nome dele agora, do autor. Mas é um livro maravilhoso, Arroz de Palma, que fala das lembranças da família. Né? E ele fala em relação à gastronomia, que ele tem uma frase que ele usa muito no livro, que ele fala assim, família é um prato difícil de temperar, né? Que tem as suas dificuldades, né? Durante verdade. Mas ele retrata bem essa questão das gerações, do que vai sendo esquecido, do que é lembrado,
do que não é tocado no assunto, porque é uma coisa meio espinhosa, não se fala nisso. Então, é bem essa questão da família. Mas a gente tem que resgatar essa questão de ouvir os mais velhos, de perceber o mais velho, de atender às suas necessidades, de entender suas necessidades. E para mim, o convívio com a minha mãe durante a pandemia foi crucial para isso. E ela já está com que idade? A minha mãe está com 83. Isso é uma fase em que a pessoa ela tem muito ainda para deixar de registro, como você falou, Sim. e também de experiência de vida. Você vê que a sociedade ela tem caminhado numa busca, mesmo que às vezes a pessoa não percebe, mas, por exemplo, a constelação familiar que veio através de Bert Helling é um trabalho que na realidade ele fez algumas descobertas, ele não criou, ele descobriu, né, que existem leis que regem o sistema familiar. E você já passou por essas experiências, Sim. né? E assim, nessas experiências se resgata exatamente as memórias, né? Sim. Mas se resgata tanto as memórias positivas como as negativas para que você possa também transformar. Sim. Porque quando você vê, por exemplo, quando se fala de comportamentos repetitivos, né? Porque o idoso tem, nós temos, e nós como filhos, às vezes nós repetimos comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós, porque foi sempre daquele jeito, sem que você não percebe. E você fala, nossa, mas toda vez, por exemplo, toda vez que a pessoa vai empreender, eu tenho tudo para empreender, eu tenho dinheiro, mas quando eu começo a empreender não dá certo. Mas olha, eu fui olhar lá no passado, aconteceu isso com meu pai, aconteceu isso com meu avô, aconteceu isso com meu bisavô. Então, quando você toma consciência, você pode mudar. Sim, você pode alterar esse percurso, né? Já Isso. dizia Elis Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? E podemos viver como nós queremos também, Sim, a partir do momento que nós tomamos a nossa vida e falamos assim, muito obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, por ter me dado a vida. Eu tomo a minha vida agradecido e agora eu vou seguir em frente, vou seguir os meus sonhos. Né? Em honra a vocês, às vezes o antepassado que passou fome, ele fala assim, em honra a vocês eu vou comer bem, Sim. em honra a vocês eu vou trabalhar, em honra a vocês eu vou ter sucesso, vou escrever, vou ser mais feliz. Bom, enfim, é isso, a gente precisa de olhar com mais amor uns para os outros. Sim. E principalmente para os nossos idosos. Em todas as fases da nossa vida, nós temos desafios. A criança ela precisa de ser olhada e cuidada, ela precisa desse cuidado para crescer. O adulto que já é adulto, ele precisa de atendimento, porque ele tem problemas, mas ele tem que também buscar autoconhecimento para poder Sim. mudar para ser mais feliz, levar uma vida mais leve. E o idoso, ele já produziu, já deu sua contribuição social, ele pode continuar dando essa contribuição, como você falou, né? Porém, não tem espaço. E esse seminário, me fala, você veio para participar do seminário? Então, no seminário eu vou trabalhar essa questão da imaginação, né? Tipo assim, a imaginação da pessoa idosa, que a imaginação é uma coisa que não envelhece. Verdade. Né? Então, é um exercício também. A imaginação é algo que você pode estar exercitando sempre, né? Então, a proposta de ir lá no seminário está falando sobre isso, o poder da imaginação e o quanto ela pode te trazer vigor, né? Até rejuvenescimento, até novas atitudes. Então, esse trabalho eu vou fazer lá com os idosos participantes do seminário para despertar isso, para mostrar, tipo assim, a imaginação não envelhece, né? Ela pode estar sempre aí florescendo, adormecida, né? Pode estar adormecida, se tiver mas adormecida, tem uma você forma de você trabalhar com que ela apareça novamente. E essa questão, você falou assim, tipo, todos nós queremos ter uma vida longa. Só que a gente não vai ter uma vida longa com 40 anos, né? Com 50, com 30. A tua vida longa quer dizer que você está envelhecendo. E se a gente não mudar a nossa postura em relação aos idosos que já estão aí, quando nós formos idosos, a gente vai estar passando as mesmas dificuldades que eles. Então, se hoje em dia a gente não respeita o idoso, com certeza amanhã também nossos filhos e netos não estarão respeitando nós que seremos idosos. Então, é uma questão até de autocura, vamos dizer assim, você estar hoje em dia cuidando do seu idoso, mudando essa consciência em relação aos idosos, você poder também ser um idoso que vai ser cuidado, que vai ser olhado, que vai ser respeitado. Uma vez eu vi uma frase daquele padre Fábio de Mello que eu achei muito engraçado, que falou assim, eu quero muito chegar na minha velhice e ter alguém que leve o padre Fábio de Mello para o sol, né?
Daí ele pensou assim, mas eu quero mais ainda ter alguém que tire o padre Fábio de Mello do sol. Então, é bom alguém que te leve para o sol, mas alguém que esteja atento a você para poder tirar você do sol também, né? É verdade. Então, esse cuidado é importante. Então, e a gente só vai conseguir transformar essa sociedade porque cada vez mais nós teremos mais pessoas idosas. A evolução da medicina, né? Essa questão da consciência da alimentação melhor, da importância do exercício. Então, as pessoas estão tendo uma longevidade maior. Isso, aquela pessoa que tem uma aposentadoria digna, né? Ele consegue ir para uma academia, fazer uma viagem, mas depois ele volta para a casa dele e no dia a dia ele tem que ver, ele tem que estar com objetivos, porque a pior coisa do mundo é você levantar de manhã e perguntar assim, o que eu vou fazer hoje? Meus filhos estão levando suas vidas, cada um está ocupado com a sua lida, e eu? E quando ainda o casal, né, idoso, ele envelhece junto e um apoia o outro, um pode estar incentivando o outro. Então vai para uma roda de samba, que tem alguns espaços, vai para o teatro, mas para isso precisa de dinheiro. Se você não tem dinheiro, como é que você vai para o teatro? Como é que você vai para um cinema? E não é barato, né? Então, aí é uma questão que o idoso exige, né, deve exigir, reivindicar, né, do poder público de que tenham políticas públicas para o idoso. Isso. Para que ele tenha uma aposentadoria digna, para que ele possa comprar os seus remédios se forem necessários, para que ele possa ter o lazer, para que ele possa ter uma boa locomoção, para que ele possa, porque ele contribuiu para a sociedade, ele passou ali anos da vida dele trabalhando e contribuindo para a sociedade. Então, ele merece ter um descanso digno, né? Uma aposentadoria digna, para que ele possa ter lazer, para que ele possa continuar vivendo, não simplesmente estar sobrevivendo e passando o tempo. Então, tudo isso envolve aquela questão de a política não me envolve. Tem que se envolver sim, né? Porque a gente tem um processo de conscientização política que envolve desde o seu nascimento até a sua morte. Porque se você não tiver políticas públicas que envolvam todas essas fases, em algum momento você vai estar abandonado. É a criança que não recebeu a vacina, é o adolescente que não tem a escola, é o adulto jovem que não tem o primeiro emprego, de repente é o adulto jovem casado com filhos que não tem um emprego digno, que não tem um salário digno. Daí chega na aposentadoria, a aposentadoria que demora, que foi um absurdo que fizeram com a aposentadoria, e daí a pessoa ganha a aposentadoria que ela não pode comprar nem os remédios. Então, gente, você trabalha para quê? Né? Você se esforça, né, e se exaure de trabalhar para quê? Né? Então, no mínimo, você tem que ter essa dignidade. Então, aí que envolve a questão política. A política está em tudo. Inclusive, na terceira idade, na pessoa idosa também exige políticas públicas para isso. Estão sendo pensadas aqui pela sociedade, né, pelas organizações não governamentais, e o Maceió Voluntário vai estar promovendo o primeiro seminário de qualidade de vida da pessoa idosa através do voluntariado. Isso vai acontecer no dia 11 e 12, agora de abril. Você pode se inscrever. Vão ter várias pessoas no Ministério Público, a OAB, e várias pessoas, uma embaixadora. Nós vamos ter tantas pessoas falando ali, e você também vai participar falando para os idosos, né? Mas todas as pessoas podem participar para conhecer o conteúdo e a necessidade de se olhar para essa questão do idoso, né? E criar políticas públicas. É uma forma de promover e provocar o nosso governo para que ele olhe com mais carinho, tanto o governo estadual como municipal, para o idoso. E esse evento ele tem o apoio da OAB, da SEMAS, da ABB, do Teatro Identidade, do programa Trilha Social aqui da TV Assembleia Alagoas. E assim, nós temos essa vontade realmente de fazer essa transformação. Licurgo aqui em Alagoas. E tem também o envolvimento público, né? Através das palestrantes, do Ministério Público, através das palestrantes que vão estar no evento. As inscrições podem ser feitas através do maceióvoluntario.oficial, ou então você pode ligar para o 999-949344, 9994-9394, e depois a gente lembra de novo o nosso público, porque a semana que vem as vagas são limitadas, a gente deve estar com pouquíssimas vagas e é gratuito. Você pode estar lá conosco
fazendo fazendo parte e também levando a sua proposta. Nós vamos receber a proposta do nosso público. E assim, a gente já está fazendo um trabalho, né? Eu acho que, tipo assim, quanto mais envolvimento da sociedade, melhor, né? Tipo assim, não é só a questão das pessoas que estão envolvidas diretamente com o trabalho em relação à pessoa idosa, mas todos nós, como sociedade, temos parentes idosos ou somos idosos. Então, é importante a sociedade se envolver diretamente, como um todo, para que a gente possa exigir do governo, da prefeitura, do Estado, do Poder Público Federal, né, políticas públicas para a terceira idade. Né? Porque realmente é aquilo que eu falei, você passa a vida inteira trabalhando, pagando imposto, você merece ter uma aposentadoria digna, né? Para que você possa usufruir do seu descanso nos seus derradeiros anos de vida. E aí a gente volta lá para o início do programa, onde as pessoas olhem para as pessoas e não olhar para o que a pessoa pode te oferecer financeiramente, o que você pode tirar dela de proveito. Não é por aí que nós vamos conseguir um mundo melhor, não é verdade? Eu acho que a gente está caminhando para o mundo, a gente chegou num lugar tão assim extremo, né? Porque tipo assim, que nem o 2050 que estava falando que era o ano do não retorno, ele está tão presente, tão próximo, que acho que as pessoas estão começando a cair a ficha agora e entender que não é só a questão de ter, de possuir, né, de conquistar o poder monetário, de você ter dinheiro, isso não vai resolver. Porque na hora que tiver uma catástrofe, ou na hora que o planeta estiver ruindo, não vai ter dinheiro que compre nada, entendeu? A gente vê nas catástrofes que tem quando tem enchente, né, quando tem um tsunami. A pessoa tem dinheiro, mas não pode comprar nada. A pessoa tem dinheiro, mas não adianta, não consegue chegar ao hospital. A pessoa tem dinheiro, mas não consegue se movimentar, né? Nós chamamos o terremoto lá na Turquia, quer dizer, é um absurdo. Então não adianta você ter o poder financeiro ali, as guerras, né? Então não adianta a pessoa ter o poder do dinheiro, você tem que ter o poder do conhecimento e justamente isso, somar força para que a gente possa ter uma vida melhor, mais tranquila. A gente vive num planeta maravilhoso. Manutenção da vida. Manutenção da vida, exatamente. A gente tem que preservar a vida. Né? Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, sendo que 90% passam necessidade. Então tem alguma coisa errada. A gente não pode ter 90% da população trabalhando para manter 10% da população mundial um conforto absurdo, uma riqueza absurda, uma concentração de renda absurda. Né? Você falou, é desumano isso, é desumano, né? Então, realmente, a gente tem que rever esses conceitos e recomeçar a trilhar de forma diferente, que é justamente a preservação da vida, que é o que mais importa. E mesmo essas pessoas que têm uma condição financeira melhor, né, que têm o poder, tudo, elas também vão embora. Então, eu vi na rede, né, na rede da internet, nas redes sociais, dois bichinhos conversando e um perguntava assim para o outro, o que você faria se você soubesse que ia morrer? Ele falou, como? Se eu soubesse? Eu vou morrer. Vai morrer, exatamente. Todos nós vamos morrer. Então, o que vale na vida é o que você faz servindo durante a sua vida e o que você vai deixar para o próximo. Sim, é um legado de transformação, né? Aquela coisa, que cuidado você teve com a sua família, com seus amigos, que cuidado você teve com você, que cuidado você teve com a natureza, né, em torno de você, porque não podemos continuar destruindo a natureza como está sendo feito, né? A gente tem que preservar a natureza, que o homem sem natureza não existe, acabou. E é no momento presente que a gente planta o futuro. Exatamente. Então é agora, né? Não é para deixar para depois, para nós fazermos aquilo que é necessário para mudar, para termos uma sociedade melhor. E a importância, uma das coisas também, uma das suas propostas, né, dentro do seminário, é chamar um público, né, do idoso também para fazer teatro, né? Sim, olha, as pessoas soubessem o quanto o teatro é renovador, as pessoas estariam fazendo teatro, estariam exigindo que tivesse teatro nas escolas. Eu falo sempre isso. Teatro na escola, na educação infantil, teatro para resolver a questão de bullying entre os adolescentes. Você já fez uma peça sobre bullying? Já fizemos aí na escola, né? Manuel Pedro, né, sobre bullying, foi extremamente importante. Tinham crianças sofrendo bullying, crianças se machucando por isso. Então é importante, o teatro é uma ferramenta transformadora, né, que você trabalha, você pode alfabetizar a criança, você pode trabalhar a questão de bullying na adolescência, você pode trabalhar a questão de autoestima para o adolescente, para o adulto jovem, reforçar a questão de
de preservação da vida em relação à fase adulta, né? A trabalhar a questão das necessidades do idoso. Olha, o teatro é maravilhoso e vale a pena. E é uma ferramenta tão barata que eu não entendo por que as políticas públicas, escolas, municípios, do governo não incrementam a sua grade curricular com o teatro, porque você precisa só de professor de teatro, porque o resto está ali. As ferramentas, né? São os alunos e a imaginação. A imaginação isso. Não tem preço, entendeu? Você não paga para imaginar, é de graça, entendeu? Então, tipo assim, exijam isso. E essa questão que eu falei lá de brincar com os idosos, da questão da imaginação, é isso, despertar o lúdico. Porque no lúdico você não tem idade. No teatro você não tem idade. No teatro eu posso pegar uma senhorinha de 85 anos, ela pode representar um bebê, uma criança, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Então o teatro ele é renovador por isso. Você está podendo trabalhar várias questões, né? Vários personas, várias idades, várias situações, né? Então é maravilhoso, eu recomendo sempre. Então exijam, né, que a sua escola tenha teatro para você, para os seus filhos, para as suas filhas. Exijam os professores, pelo amor de Deus. O professor vai aprender a ensinar, vai ensinar muito melhor se ele tiver um conhecimento teatral, entendeu? Porque vai ser muito mais divertido você aprender com um professor que é mais lúdico do que um professor careta e chato. Isso que você falou me remonta a quando eu tinha 14 anos, na escola, na cidade onde eu morava, lá em São Caetano do Sul, foi criada a primeira escola de teatro, um prédio lindo, bonito, então eu fui me inscrever. Mas na época não me deixaram, né? Ainda era considerada adolescente, criança, e eu fiquei muito frustrada, né? Porque eu não pude fazer o teatro naquela época. E aí me perguntaram, mas por que você quer fazer teatro? Sabe, o que eu senti na minha essência, assim, eu queria viver muitas vidas nessa vida. Exatamente. O teatro permite isso. Você vive muitas vidas, é isso aí mesmo. Você vive a vida você vai se colocar naquele personagem, e é bom porque isso traz também uma reflexão de estar naquele personagem. Às vezes você vai fazer um personagem que é uma pessoa rude, uma pessoa que faz o mal, você consegue se colocar no lugar dele e olhar com o olhar dele, e depois você volta para você, para a sua persona, e você vê, você começa a olhar o que aconteceu para essa pessoa ser assim. Você vai olhar as situações que ele passou, o que ele não recebeu, porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Sim. Então, se uma pessoa recebeu, foi muito excluída durante a sua vida, ela vai excluir todo mundo também, né? Sim. Então, nós estamos chegando agora no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você chamasse o nosso público também para esse evento, né, que vai acontecer. Eu já fiz essa chamada. Vou fazer a chamada agora aqui. Agora eu vou deixar para que ele chame vocês também para esse... Esse é um convite pessoal para você, e divulgue para os seus amigos e amigas. Dia 11 e 12 de abril, entre 8 horas e meio-dia e 30, no auditório da OAB Alagoas. Vai acontecer o primeiro seminário Qualidade de Vida da Pessoa Idosa através do voluntariado. É de graça, entendeu? É um evento gratuito, promovido pelo Maciel Voluntário. A inscrição é maciovoluntario.oficial. O telefone para inscrição ou informações é 9999-49394. É isso aí. Apareça lá. Isso. E aí você deixa também uma mensagem, né? Nós estamos atravessando uma época tão necessária de reflexões. Olha, eu vi uma coisa, muitas essas coisas de meme de internet, mas achei muito divertido, que era isso aqui, tipo assim, não adianta você pensar em ter, você precisa ser. Porque quando você vai morrer, quando você for enterrado, você não leva nada nessa vida, você não escolhe nem a roupa que vão enterrar você. Então não adianta, seja e seja. Muito obrigado. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora, esperando você na semana que vem. Até lá.